Entrando aqui na página do nosso Facebook, Messias Souza. Oi, bom dia. Oi. Entrando aqui na página do nosso Facebook, Messias Souza. Deu certo o áudio. Bom dia, né? Às vezes a gente gosta de falar também das coisas que às vezes desmotivam a gente. Porque, tipo assim, isso pode, sei lá, de alguma forma servir até para fortalecer alguém, né? De repente alguém nessa manhã que prega a palavra, gosta de ler Bíblia, né? Gosta de viver um cristianismo verdadeiro, do jeito que está nas escrituras, de repente alguém pode estar desmotivado. E quando eu falo das coisas que às vezes me desmotivam, de repente, sei lá, isso pode servir até para fortalecer a fé de alguém, né? Mas se existem coisas que deixam você desmotivado dentro do cristianismo, não é a questão do cristianismo. São das coisas que muitas vezes vêm de fora e adentram, né, a questão igreja, né? Tem sim, eu pelo menos, eu sinto saudade do tempo que pregar o evangelho era mais fácil. Por quê? Porque você pregava Jesus e acabou, né? Não é, você não estava tipo... A palavra a gente não enfrentava o pluralismo, de plural, né? Quase não sai. Pluralismo que a gente está enfrentando hoje, né? Essa diversidade de ideias, de pensamentos, né? Que muitas vezes... E quando eu falo de pluralismo, eu não estou fazendo referência a outras religiões. Eu estou fazendo referência... São muitas pessoas que pregam o evangelho, mas é uma coisa tão misturada, né? É uma coisa tão bagunçada, se é que você está me entendendo, né? É um negócio tão pirado. Eu vou falar de uma coisa, só para tu ter uma ideia, antes de eu entrar aqui no sermão, espero que eu esteja conseguindo ser claro nessa minha introdução, só para ter uma ideia, é cada piração que está vindo aí. Essa semana eu vi uma moça dizendo o seguinte, eu vi uma moça na internet dizendo que ela não aceitava o fato de uma pessoa, por exemplo, ela disse que não aceitava, eu só não sei se esse movimento ele vai aumentar, né? Ela disse que ela não aceitava o fato de, por exemplo, o sujeito, ele não tem nenhum status na sociedade, no local onde ele trabalha, ele não manda em nada, ele é uma pessoa comum no trabalho, é um cara que não conquistou muitos bens, né, e não tem nenhum status na sociedade. Ela disse que não aceitava um cara desse ser pastor de igreja. Ela dizia, como é que pode? Sujeito que não tem voz altiva, não exerce nenhuma autoridade no mundo, vim querer exercer função de autoridade dentro de uma igreja. Aí eu olhei assim, meu Deus, tá entendendo? Ela quer dizer o seguinte, ela não aceita pobre sendo pastoreando a igreja. Ela disse que não dá não. Ela disse que para o sujeito exercer a função de pregador e pastor dentro de uma igreja, do ponto de vista dela, ele tinha que primeiro alcançar algum status na escala social. Por exemplo, ela entendia, como é que pode? O sujeito numa empresa, ele trabalha, não manda em nada, não exerce função de autoridade, aí chega numa igreja pregando, exercendo autoridade. Ela disse que era uma contradição muito grande. Ela disse que primeiro a pessoa tinha que crescer no mundão para depois exercer a função de pregador ou então pastor em uma igreja. Aí tu sabe, foi que eu me lembrei que uma das razões da igreja primitiva ser perseguida era o fato da igreja ser uma niveladora. Em que sentido? Na igreja primitiva você via muito isso. Às vezes o sujeito ele era escravo na casa de um senhor, e quando o senhor ia visitar uma congregação, ele encontrava um escravo pastoreando. O império, em alguns momentos, haviam pessoas dentro do chamado daquela cultura greco-romana que não aceitavam isso, né? Eles não aceitavam o fato de um funcionário comum, um empregado, um escravo, exercer a função de bispo. E por isso era uma das razões da igreja ser perseguida. E eu fiquei, meu Deus, será que tem gente... Eu vou falar no meu contexto. Será que tem gente dentro das Assembleias de Deus pensando assim? Que para ser pastor tem que ser primeiro empresário. Se não for rico, não tem autoridade. Rapaz, eu olhando assim, meu Deus. Rapaz, está complicado. É falta de Bíblia isso aí, cara. É muito homem falando e pouca Bíblia. É muita enrolação. É muito leroate. Por isso que quando eu chego nos cantos, o povo já fica todo incomodado comigo. Lá e vem. Lá e vem. Deixa que eu vos falo, né? Tá entendendo? Eu espero que isso não vire um movimento
um movimento, né, dentro das igrejas, né? Onde isso vira um padrão. Que padrão? Para poder você exercer a função de obreiro, pregador, ser um profeta em uma congregação, primeiro você tem que ficar rico. Porque se você não mandar em ninguém lá fora, dentro da igreja, você não pode exercer função de autoridade. Foi isso que essa moça queria dizer. Ela disse, eu não aceito. Falando com todo um tom assim de autoridade, sabe? Toda intelectualizada. Eu não aceito. Como é que pode? Uma pessoa que não tem voz altiva no mundo, lá fora, na vida secular, vem querer exercer função de autoridade em uma igreja. Ela quer dizer que acaba para poder ser obreiro, pregador em uma igreja e ter crédito, primeiro ele tem que ser empresário, que senão olhando assim, aí eu me lembrei, a igreja primitiva era perseguida por isso. Porque tinha gente que não aceitava isso. Um escravo ser bispo de uma igreja. Aí o povo, não, isso aí tá errado. Como é que pode um escravo, um servo ser bispo? Tá exercendo função. Meu irmão, isso aí é... Tu sabe o que é isso aí? É falta de Bíblia. Por isso que eu falei, é muito pastor, é muita pastora na internet. É muita gente dizendo que está falando em nome de Deus, mas meu filho não tem doutrina. Pelo amor de Deus, não insulte a minha inteligência. Não insulte a minha inteligência, pelo amor de Deus. É um povo aí falando umas coisas sem base bíblica e dizendo que tem doutrina. Tá igual... Não sei nem dizer o que. Bora entrar aqui no texto bíblico, bora. Quem gosta de mim vai continuar me amando. Agora que são poucos, eu acho que não tem quase ninguém. Fora Jesus, é só Jesus me ama mesmo. Acho que só Jesus me ama. 8 palavras-chave que iremos encontrar no Evangelho de João. 8 palavras. Isso só vem na minha página quem gosta de Bíblia. Quem gosta de meditar no texto sagrado. Quem não gosta, não vem para minha Bíblia, não vem para minha página social, não. Só vem para minha página social quem gosta de quê? Do chamado culto racional. Só vem para minha página quem gosta e valoriza o culto racional. O que é o culto racional? É aquele em que você lê o texto e você começa a trabalhar o lado da mentalidade. Você começa a exercer, você começa a trabalhar a sua cabeça, a sua mente, tendo como por base a Bíblia. Mas só vem para minha página quem gosta disso. Quem não gosta, sai correndo, né? Messias, deixa o sermão temático aí. 8 palavras-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João. Eu sou pentecostal, sabe? Sou um cristão evangélico da linha pentecostal. Você sabe o que é um cristão pentecostal, né? Aquele povo exagerado que pula, grita, né? Oh, glória! Fala em outras línguas. Eu faço parte desse grupo. Mas nós cremos que o cristão tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter poder, tem que ter unção, essas manifestações, né? Da alegria do crente, mas também tem que ter o lado da intelectualidade. O cabra grita, berra. Mas quando tu vai conversar com o cabra, a mente do cabra não é mente de crente. Não pensa como crente, não pensa em conformidade com a Bíblia. Tá entendendo? Tá entendendo? É muito berreiro, é muito grito. Olha, eu sou crente, todo mundo tem que saber que eu sou evangélico, né? Mas você não... Quando conversa com uma pessoa, você não vê um pensamento cristão acompanhando a pessoa. Se der bobeira, esses aí que estão berrando, se der bobeira essa galera do berro aí, tem a raiva de doutrinador. Tá entendendo? Entenda bem. Eu faço parte da chamada linha pentecostal, batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, nos alegrarmos, tá entendendo? Mas eu também creio, cara, que o avivamento verdadeiro, ele vem por meio da nossa labuta intelectual. Você lê o texto, você medita, né? O culto racional, né? Porque muito grito, muito berro, sem doutrina, isso aí é louco, isso aí é fanatismo, cara. Isso aí é fanatismo, né? Aí muitos desses aí, eu vejo, dessas pessoas que berram muito, né? Que fazem questão de chegar nos cantos e dizerem, eu sou crente. Tem nojo de doutrinador. Tem nojo de doutrinador. E eu já fico cismado com gente que não gosta de doutrinador. Porque eu vou falar, nem toda conversa é doutrina. Eu sei que eu estou fazendo inimigos dentro da própria instituição por causa das coisas que eu falo. Mas tem algum teólogo aí? Tem algum pastor bíblia por aí? Tem algum professor verdadeiro de escola? Eu estou falando professor de verdade. Não é tapa-buraco, não. Estou falando professor de escola bíblica dominical de verdade. Não é tapa-buraco, não. Porque às vezes o pastor bota ali por uma conveniência, mas o cara não tem nada de Bíblia com ele. Tem algum desses aí me acompanhando? Gente que realmente medita na palavra? Você vai concordar comigo, cara. Nem toda conversa é doutrina, não. Nem toda fala é pregação. Tem que ter base. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor você falar 10 minutos
de um texto bíblico do que você ficar uma hora enrolando e você não vê uma... Menino, quando o cara tá pregando Bíblia, de verdade, na unção, o tempo passa bem ligeirinho. Quando o cara tá pregando Bíblia na unção, uma hora passa correndo, menino, 40 minutos, já acabou. Agora, quando você tá vendo que a pessoa não... Tudo bem, eu sei que eu tô fazendo inimigos. Eu não tenho quase nenhum amigo, né? Quase ninguém gosta de mim. Mas a verdade é essa. Sabe o que é que eu estava me lembrando? Vou entrar na lição. Quando você vai para o livro de Atos, a Bíblia fala que Paulo tinha um amigo que era Barnabé. E quando ele chegou em determinado local, que muitas pessoas foram ganhas para Cristo, ele notou que aquelas pessoas precisavam de um ensinamento mais profundo. Algo que foi que ele fez? Ele chamou Paulo. Aí ele chegou aqui, conclusão, eu não estou em condição de dar a doutrina, a teologia que esse povo está precisando. Vou chamar Paulo. Ele reconheceu que ele era limitado. Hoje tem gente exercendo funções nas igrejas que são assim. Sabe que não pode mais estar ali. Por quê? Porque não pode abrir mão da vaidade. Estou mandando ninguém entregar cargo de igreja não, viu? Vá para o texto bíblico lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Barnabé, quando viu aquele povo, se alegrou. E quando viu que não tinha condição de entregar a doutrina e a teologia que os novos convertidos estavam precisando, mandou chamar Paulo. Ele, não, quem vai sou eu. Não, eu não posso. É que nem eu aqui, ó. Eu vou falar de mim, ó. Eu sou bacharel em teologia. Mas eu não sou bom no grego. Eu não sou bom nos originais grego. Eu confesso. Eu sou bacharel em teologia. Mas eu, tipo aquela coisa do... Eu não me foquei muito, sabe? Em grego. Tenho amigos que são feras no grego, no hebraico. Aí se o meu pastor chegar para mim e disser, vocês estão precisando de um professor na EBD para dar aula de grego. Chame outro. Que eu não sou bom com grego, não. Tem que ser sincero, irmão. E eu estou falando de pessoas que são sinceras, né? Na questão da sua funcionalidade, né? Dentro das igrejas, né? Pessoas que não estão ocupando o cargo somente por ocupar nas instituições, mas são pessoas que têm compromisso com a palavra. Eu sei que esse meu apelo é a voz clamando no deserto, né? Mas Deus é bom. Você entendeu a nossa introdução, né? 8 palavras-chave no Evangelho de João. E caso você não saiba, irmão, a igreja ela é composta por seres humanos. E o ser humano tem seus defeitos. Querer dizer que a pessoa faz tudo na direção do Espírito Santo de Deus é mentira. Dizer que hoje, todo mundo faz tudo na direção de Deus é mentira. Vai muito na conveniência. Tá entendendo? Vai muito na conveniência. Às vezes você vê uma pessoa que tem condição de exercer uma função em uma igreja, mas aquela pessoa ela não preenche uma conveniência. Às vezes não tem dinheiro, não tem uma família grande na igreja, né? Mas só que tem outro que não tem condição de exercer. Mas como o cara tem toda uma conveniência, chama ele. E quem tem chamado, deixa encostado aí. Irmão, só para ter uma ideia, não se escandalize. Tem igreja por aí que o que está valendo não é mais nem Bíblia. Tem igreja por aí que o que está valendo não é mais nem o que a Bíblia diz. É sistema de votação. Eu tô com medo dessas marmotas dentro das Assembleias de Deus. Eu tô com medo. Chega alguém no púlpito da igreja e pergunta. Quem, por exemplo, né? Quem concorda que vir para a igreja nu é pecado? Levanta a mão. E quem não concorda? Aí se a maioria concordar que vai vir todo mundo nu para os cultos. Tu sabia que é isso que está funcionando? Tem algum pastor aí de convenção? Sabia que essas marmotas que eu estou falando, tudo está acontecendo nas igrejas? Tem igreja por aí, cara, que não é mais o que está funcionando, não é mais os ditames da Bíblia. É o povo que está mandando. Aí o cara vai, vamos resolver aqui o problema. Quem concorda aí que vir nu para a igreja, não tem nenhuma reverência no momento do culto, é pecado? Levanta a mão. Quem não é? Acha que não é? Aí se a maioria ganhar, vai vir todo mundo nu para a igreja. O pastor vai dirigir o culto só de calção, com todo respeito. A irmã vai louvar um hino só, desculpe aqui, vai subir no púlpito só de calcinha e sutiã. Se a maioria ganhar, o pastor dirige o culto só de calção. E a irmã vai louvar um louvor, um hino, no púlpito de uma igreja evangélica, só de calcinha e sutiã. E são essas pessoas que pensam assim, que estão exercendo função de autoridade nas igrejas. Mas o que importa é o culto, a casa tá cheia, né? Tudo registrado aqui. Tô nem preocupado. Não tô falando besteira. 8 palavras-chave no Evangelho de João. Claridade aqui entrando, né? Claridade aqui pela janela. 8 palavras-chave. Se tu soubesse, cara,
que eu acho que eu já me dei tanto mal nesse negócio de votação nos bastidores. Eu sempre perco. Esse negócio de eleição eu sempre perco por causa dessas coisas que a gente prega, que a gente fala. Né? 8 palavras-chave no Evangelho de João. 8 palavras-chave no Evangelho de João. Primeira palavra. Por que eu estou dizendo 8 palavras-chave no Evangelho de João? É porque quando você vai para o Evangelho de João, você vai ver que existem muitas frases, muitas palavras, muitas coisas ditas por Jesus e outras pessoas, né? Muitas narrativas históricas, né? Mas a gente estava dando uma estudada e a gente viu que existem 8 palavras no Evangelho de João que elas têm uma ênfase muito forte. Elas têm assim, um potencial espiritual muito forte. E a gente pegou essas palavras e transformou em um sermão temático. 8 palavras-chave que iremos encontrar no Evangelho de João. E eu estou preocupado. Meu Deus, quando as pessoas começam a fazer essas manifestações contra a minha vida, cala a boca, doido, não sei o que, eu não fico preocupado. Não é nem comigo. Sabe o que é que dói no meu coração? É porque eu estou vendo que são pessoas totalmente fora do foco da Bíblia. A pessoa não está lá botando, não é contra a minha vida, não. Está lá botando, é contra o que está na Bíblia. É como eu falei para você, hoje pouca gente está pensando dentro das igrejas. Pouca gente está pensando. Existem pessoas que ficam assim, ó, dentro da igreja. Ó. Ao que está sendo falado no púlpito, não tem importância nenhuma se aquilo que está sendo falado segue uma lógica bíblica. A pessoa não está nem aí, fica assim, ó. Está nem aí. 8. Aí Paulo vai dizer uma coisa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E até importa que haja heresias, para quê? Para os que são sinceros se manifestem. Paulo vai dizer. E até importa que haja as heresias, para quê? Para quem é sincero se manifeste. Porque quando a pessoa, um falso ensino cai dentro de uma igreja, quem é sincero se manifesta. Agora, quem não é sincero, dá glória a Deus. Oh, glória! Não, irmão. Não, irmão. A partir de hoje na nossa igreja, não tem mais escola bíblica dominical, nem tem doutrina. Agora é diálogo. Vamos transformar o momento do ensino em diálogo. Ninguém pode mais ser confrontado pelo ensino da palavra. Agora é diálogo. O culto vai virar diálogo. Ei, você aí. Você acha que isso é pecado? Sim ou não? E você, o que você tem a dizer? Aí dá vontade de perguntar. E o senhor, que é o obreiro? Eu quero gente se impondo aqui. Irmão, tem gente nas igrejas hoje que não suporta mais ver pastor se impondo, tendo como por base a Bíblia. Os momentos de pregação e de ensino estão virando momento de diálogo. É o humanismo, né? Não tem, nessa igreja não tem diálogo. Não tem diálogo. Eu não gosto desse pastor porque ele não abre espaço para um diálogo. É só pregando. Não, eu quero ter o meu... Aí vira uma bagunça, irmão. A juventude de hoje não gosta de obreiro que prega, não. A juventude de hoje quer diálogo. Por quê? Porque ela tem a liberdade de dizer, eu não creio nisso. Está na Bíblia, mas eu não creio. Eu não acredito nisso aí que você está falando. Não suporta. Irmão, isso é comichão nos ouvidos, irmão. Irmão, isso é comichão nos ouvidos. A igreja hoje está com comichão nos ouvidos. E a gente não se tocou. Eu não sei para que esse povo ora tanto. Eu não sei para que tem tanta gente dizendo, eu oro, busco a Deus. Eu não sei para que está servindo esses momentos de jejum e oração. Por tudo com comichão nos ouvidos. O pastor tem que evitar falar certas coisas para não ferir a membresia. E a membresia abre a boca e diz, eu não quero ouvir pregação, eu quero diálogo. Aí faz a roda ali, as cadeiras. Aí o irmão diz algo e a pessoa diz, não, isso aí para mim não é pecado não. Nós queremos somente ver casa cheia, para a gente bater foto, botar no zap do grupo da igreja e dizer, a igreja estava cheia domingo. Independente do povo estar salvo ou não. Independente do povo estar por dentro da palavra ou não. O importante é ter casa cheia. Aí que adianta, irmão? Um monte de gente entrando pelo estreito, o que adianta um monte de gente entrando pelo largo. Entrar pelo largo é fácil. Quero ver entrar no estreito. 8 palavras-chave no Evangelho de João, tudo bem? 8 palavras-chave no Evangelho de João. Bora lá. Primeira palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João. Se eu espirrar, não se assuste. Se eu espirrar, não se assuste.
né? Irmão, tem canto por aí que não tem mais nem escola bíblica dominical, não. Agora virou um momento de diálogo. Pega os jovens, eu não quero obreiro dando aula dessa sala, porque ele só sabe pregar, ensinar. É diálogo, jovem não foi feito. Tem gente nas igrejas hoje dizendo, juventude não foi feita para ouvir doutrina. Juventude precisa de diálogo. Aí ninguém abre mais o texto e explica, não. E aí, o que você acha disso? É pecado ou não? Aí, como eu falei, se a maioria disser sim para determinadas coisas, vira bagunça. Eu vou repetir o que eu falei. Tem canto por aí que é desse jeito, ó. O cara não... É diálogo. Quem é que crê na igreja que é pecado subir num púlpito para pregar nu ou nua? Levanta a mão. É como eu disse, se a maioria disser que não é pecado, vai ter pastor pregando de calção, de cueca, e irmã subindo no púlpito da igreja de calcinha e sutiã. Não, é diálogo. Eu não suporto pessoas do tipo do Messias. Sabe o que é isso aí? Nesse teu orgulho espiritual, você só não quer reconhecer que nós estamos tudo com comichão nos ouvidos. Rapaz, sabe o que eu me lembrei agora? E eu não entro no sermão. Jesus falou no final da parábola daquela viúva que sempre ia bater na porta do juiz. No final ele disse, o filho do homem quando voltar vai encontrar fé na terra? Menino, com Jesus quando voltar para arrebatar, menino, de uma igreja de 100 membros, se subir 2, sobe muito. Se subir 2, sobe muito. Toca fogo em mim. Aí tu toca fogo em mim, porque eu estou mentindo não, porque eu estou falando a verdade. Tudo bem? 8 palavras-chave no Evangelho de João, né? 8 palavras-chave. E eu falei, muitas dessas pessoas que labutam contra a minha vida, sabe, não quer ser crente ainda. Anda com uma Bíblia debaixo do braço porque é desodorante no sovaco. Se der bobeira, é capaz de contratar até alguém para fazer até arriscar até a minha vida por aí. Mas uma coisa é você andar com ela aqui, ó. Outra coisa é você andar com ela entrar aqui, ó, e descer até aqui. O Messias, ele é indigesto. 8 palavras-chave. O Messias, ele é indigesto. O Messias, ele é indigesto. 8 palavras-chave no Evangelho de João. Acompanha aí, eu vou deixar anotado depois. Eu já expliquei o que são as 8 palavras-chave no Evangelho de João. O Evangelho de João tem muitas palavras, muitas coisas, muitas narrativas históricas, mas eu separei 8 palavras-chave que tem um peso muito grande na questão do ensino espiritual. A primeira palavra-chave é crer. Crer. João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a palavra crer aqui vai surgir em que contexto? Evangelho de João 3,16. Em que contexto a palavra crer vai surgir aqui nesse contexto? É no contexto do... Existe uma condição para você ir para o céu. Messias, eu quando morrer eu não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Que condição eu tenho que preencher? É essa, crer em Jesus. Aí eu já vou chegar logo detonando. Ei, Padre Manzotti, sacerdotes católicos, parem de se fazer de doido, por favor. Para de se fazer de doido. A Bíblia que eu tenho é a mesma que vocês têm. A minha Bíblia, a tua Bíblia não aponta nenhum outro caminho para o céu, é só Jesus. Para de pregar que existem outros mediadores. Pelo amor de Deus, Padre Manzotti. Por favor. Para de se fazer de doido. Para de se fazer de maluco. Comunidade católica, eu não vou nem apontar o dedo para a comunidade católica em si, mas para os sacerdotes, que já tem um preparo. Tem Bíblia, tem teologia, mas ficam insistindo em sustentar a mentira, cara. Mas tu não é analfabeto não, macho. Padre Manzotti tem programa na Jangadeira, mas o senhor para mim hoje é um dos representantes do catolicismo no Ceará. Por quê? Porque é o senhor que está na mídia. O senhor é um dos mais queridos aqui no Ceará pela comunidade católica. Por favor, para de se fazer de doido. Para de se fazer de louco. Pelo amor de Deus. Ah, Messias, é porque tu nasceu em berço evangélico. Não, meu filho. Eu fui católico até os 24 anos de idade. Mas aí alguém chegou para mim e fez o que o meu pai católico não fazia para mim. Abriu a Bíblia e mostrou para mim que o único caminho é Jesus. Aí eu comecei a pensar, poxa, se a Bíblia diz assim, por que lá no catolicismo a gente aprende outra coisa? Eu me converti ao Evangelho. Em que 8 palavras-chave no Evangelho de João? A primeira palavra é crer.
Evangelho de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que contexto a palavra crer aqui vai aparecer? No contexto, que contexto? É nesse contexto. Existe uma condição que não foi imposta pela Igreja Assembleia de Deus, mas foi imposta por Deus. Para entrar no céu tem que crer em Jesus, não é em Maria, não. O senhor não é analfabeto, não. O senhor e os outros sacerdotes católicos. Parem de apontar para outros mediadores. E eu me refiro a esse caboclo aqui em especial, porque ele é um dos mais queridos hoje. Eu queria até falar manso que nem ele fala. Ele fala tão manso, né? Tão manso. O senhor não vai me processar por isso, não. Porque eu não estou lhe caluniando, eu não estou atacando aqui a índole, a moral, o caráter de ninguém. É somente essa questão do vamos começar a pensar em conformidade com a Bíblia. Porque o destino das nossas almas vai ser decidido aqui agora. Se o caboclo morrer no engano, não tem missa de sétimo dia, não. Não tem intercessão de Nossa Senhora. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Parou. O senhor não é analfabeto, não, Padre Manzotti e tantos outros sacerdotes católicos. Um dos mais queridos aqui no nosso estado. Por que eu estou dizendo isso? 8 palavras-chave no Evangelho de João. A primeira palavra-chave é crer. Evangelho de João 3,16. Nesse contexto, a palavra-chave ela vai surgir como uma condição, né? O crer, né? Para ir para o céu tem que crer em Jesus, né? Não é em Maria, São Longuinho. Não, viu? Pare enquanto há tempo. Tem uma música do Roberto Carlos que diz, né? Pare para pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem, o dia da prestação de contas. De quem conhece a verdade, mas não prega a verdade. Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar de muita gente. Vai cobrar de pastor que sabe a verdade, não prega, e vai cobrar também de muito padre que conhece Bíblia e não prega a verdade. A consciência dele ele já está ali cauterizado, né? Messias, 8 palavras-chave no Evangelho de João. A segunda palavra é vida, viu? Vida. Vida. Irmão, eu acho que toda pessoa católico sincero, no dia que ele lê Bíblia de verdade, ele vira evangélico. Cabra que diz que é católico, mas lê Bíblia, mas não abandona a idolatria, porque não é sincero diante de Deus, não. Eu era sincero, eu dizia, Senhor, eu quero te servir do jeito que eu passei. No dia que abriram a Bíblia para mim, me mostraram que o único caminho é Jesus, eu saí de lá. A segunda palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João é vida. João 14,6. Disse-lhe, tome outro texto. Não é outro caminho, é só Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. João 14,6. Irmão, vou falar outra coisa para você. Eu não sei se está virando moda. Eu concordo com o Senhor, eu não sou ninguém. Eu concordo com você, eu não sou ninguém, eu não sou rico. Não sou filho de pastor. Eu concordo com o Senhor quando o Senhor diz, você não é ninguém. Eu concordo com você. Eu não sou ninguém, não sou filho de pastor. Não tenho dinheiro, não sou empresário. Mas eu estou debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Quem me dá autoridade para pregar não é o dinheiro, não. Porque eu conheço muita gente por aí endinheirado que só fala gaguejando. Eu não sei se está virando moda, mas em muitas igrejas evangélicas existem aquelas reuniões que acontecem no celular em que alguém manda um ensinamento para a congregação, né? Um curso de capacitação para pastor, para obreiro, para diácono, para membresia. Aí se envia um curso de capacitação. Irmão, o cabra, curso de capacitação de igreja, em que o cabra fala 1 hora, mas não recita um texto bíblico, para mim isso não é bíblia, isso aí não é doutrina, não. Isso aí é o homem falando. Isso aí é o homem falando. Curso de capacitação em igreja, em que o sujeito fala 20, 40 minutos, mas ele não cita nem 3 textos bíblicos, cita um aqui e lá chorando. Abre o olho. Abre o olho. Isso aí é o homem falando. Quando é Deus falando, meu filho, o pregador cita a Bíblia, ó, que nem eu faço. Eu sou desconfiado com gente que prega, ensina. Curso de capacitação em igreja é bonito, cara. O cara é bem parecido, bonito, bem vestido, não é feio como o Messias. Fala bem, tem que ficar bem na fita, né?
Não pode aparentar ser antipático. Temos que preencher. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Larga de ser besta. Que muitos desses que sorriem nos púlpitos, quando você vai conhecer pessoalmente, passa por você assim, ó. Eu sou antipático quando estou pregando, mas se você me conhecer, você vai ver que eu sou um palhação. E tem gente que quando está no púlpito pregando, só falta o final do Gugu, né? Domingo, legal! Aí quando tu vai descer pro cabo, aí tu vai dizer, tem um companheiro teu lá no hospital, um pastor, ele diz na maior ironia. É assim mesmo. Tem pastor que às vezes não tem respeito nem pelo companheiro de labuta. Não tem sensibilidade. É um bicho bruto. Aí vocês ficam se enganando. Porque fulano de tal só prega sorrindo, não prega duro como eu prego, aí acha que o cara é gente finíssima. E às vezes nem é. É um grande demagogo. Messias, tu ia dizer uma coisa e tu fugiu do fio da meada. O que é que tu ia falar? É que a segunda palavra-chave no Evangelho de João é essa. É a palavra vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, né? Vida, irmão. A vida está em Jesus. Você pode estar dentro de uma igreja e você não ter vida, porque você não tem comunhão com Jesus. O cara tem comunhão com todo mundo. Conhece o pastor, conhece a esposa do pastor, nada contra, que você tem que respeitar realmente as suas lideranças, né? Mas não tem comunhão com Cristo. Então são pessoas mortas. Não são pessoas que lê Bíblia. Não são pessoas que oram. São pessoas vivem uma religião morta. Isso que a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida tem vários sentidos. Tem a vida aqui, que depois que você se converte, você passa a ter vida com abundância, né? Você é aquela pessoa que você... mas você está tudo dando certo na tua vida. Não, mas eu tô aqui, ó. Tô aqui, motivado. Tô aqui na motivação, tô motivado. Você não vai me ver pregando assim. Pergunta quem se congrega comigo, pergunta. Tu se congrega com o Messias. Tu já viu alguma vez o Messias pregando assim? Eu tô morrendo. Não, cara, tem que pregar motivado, porque eu tenho vida. Não tô morto. Não sou defunto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a outra vida no sentido também da vida eterna, né? Como eu falei para você no primeiro tópico. A Bíblia não vai apontar outro caminho para você chegar no céu. É engraçado. Uma vez eu fiz uma pergunta para um padre. Padre, vocês da Igreja Católica dizem que nós evangélicos somos a igreja desviada, porque nós não damos ênfase a Maria como vocês dão. Pois tá bom de vocês rasgarem da Bíblia as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Sabe por quê? Porque nenhum escritor do Novo Testamento, nas doutrinas, deu ênfase a Maria. Você já pergunta para o padre aí da tua paróquia? Padre, o apóstolo São Paulo, nas epístolas dele na Bíblia, ele ao menos tocou no nome de Maria? O que é que o padre vai responder? Não. Padre, então Paulo está desviado, né? Que se Maria tem uma ênfase tão grande, por que é que João não deu essa ênfase? Você nunca parou para pensar nisso, não? A não ser que você não ligue para a Bíblia. Não seja um cara inteligente. Eu conheço empresários que não são convertidos ao Evangelho, mas são pessoas inteligentes. Até eles já fizeram ensinar. Eu conheço empresários que não são evangélicos convertidos, mas são pessoas inteligentes. Eles já pararam para pensar. Vem cá, me diz uma coisa. Se a Igreja Católica ela é detentora da verdade, por que muitas coisas que a gente vê no catolicismo você não acha na Bíblia? Nos Evangelhos? É só usar a inteligência, cara. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda palavra-chave no Evangelho de João é essa, é vida, né? Jesus ele mesmo se apontou, ele é o único caminho para Deus, para a vida eterna e vida aqui também, né? Vida com abundância, somente ele. A pessoa continua teimando se quiser. A terceira palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João é sinal. Existe outra palavra muito forte que nós iremos encontrar no Evangelho de João.
é a palavra sinal. Sinal. João 2,11 diz assim, ó, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2,11, né, que foi aquele momento em que Jesus juntamente com a sua mãe foi convidado, né, foi convidado, né, para um casamento, e faltou vinho, que era um costume da época, né, tinha que ter vinho no casamento, né. Faltou vinho, aí chegaram para Maria, né? Para a mãe de Jesus. Explicaram o problema, ela levou o problema até Jesus, né? E alguns vão usar isso como base para dizer que ela é mediadora, né? Se for assim, meu filho, tá cheio de mediador na Bíblia, porque o que teve de gente levando recado até Jesus, né? Jesus, a filha de fulano tá doente. Jesus, o empregado do centurião tá doente. Jesus! Né? Os católicos vão usar esse texto como base para dizer que Maria é mediadora. Você fala assim, meu filho, o que tem de mediador? Vocês também tem que cultuar, sabe quem? Os empregados do centurião de Cafarnaum. Porque quando você lê a Bíblia, você entende que não foi o centurião que foi até Jesus. Ele mandou algumas pessoas até Jesus, né? Você também tem que fazer uma missa para eles, viu? Que tem de gente levando recado até Jesus, não tá no gibi, né? E os caras usam isso aqui como base para dizer isso. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Maria levou esse problema até Jesus, a mãe de Jesus, né? E aí não, para, Misseu, tu tá sarcástico. Para, um amigo meu tava cantando uma música, né? Eu sirvo a Virgem Maria. Aí tu não serve mais não. Ele, por quê? Porque ela só foi virgem até Jesus nascer. E depois que Jesus nasceu, Mateus 1:26, José conheceu ela pessoalmente. Pare com essa bobagem de achar que Maria foi celibatária até o fim da vida dela. Pelo amor de Deus, Maria conviveu com José. Aí agora pronto, só porque ele disse que serve a Virgem Maria. Tá ruim, velho. Então quer dizer que não serve mais. Ela. Não entendo. Não é que tu vai servir a Virgem Maria se ela não morreu virgem? Pelo amor de Deus. Nada contra quem tá se conservando nessa situação. Não tô pregando contra esse tipo de coisa. Mas por favor, né? E a Bíblia diz que Maria, né, chegou até Jesus, que nesse momento ela já não era mais, né? Que ela já tinha conhecido, José já tinha conhecido ela, Jesus já tinha irmãos. Esses detalhes os padres não explicam, né? Esses detalhes os padres, que são simpáticos, não explicam, né? Porque vocês, né? Vocês têm um compromisso muito grande com o catolicismo, não é com Jesus, né? E o que tem também de igreja evangélica do mesmo jeito, né? Não tem comprometimento com a Bíblia, tem comprometimento com a arquidiocese. Arquidiocese. O que vale é o que vem lá da arquidiocese. Aí o obreiro prega uma verdade, eu não creio na verdade que você está pregando, Messias. Por quê? Porque o que você está pregando não vem lá da arquidiocese. Deixa eu pegar na tua mão, Santo Padre. O que tem também de igreja evangélica que está imitando o catolicismo nesse sentido, né? Porque na igreja católica só vale o que vem da arquidiocese. O padre não pode pregar nada fora do que diz a arquidiocese. Aí na igreja evangélica é assim. Se um obreiro pregar uma verdade da Bíblia, se não vir da arquidiocese, ninguém recebe. O pastor pode até acreditar, mas a membresia não recebe. Por quê? Porque não vem da arquidiocese. Aí depois vocês não dizem que também estão virando católico, né? A gente já tem até o Papa já. O Papa. A infalibilidade quase não sai. É aquela doutrina que diz, né, que o Papa não erra. O Papa não erra. O obreiro erra. O diácono erra. Só quem não erra é o Papa. Ninguém pode questionar o Papa. Ninguém pode dizer assim, seu Papa. Irmão, a gente não pode questionar isso aqui, ó. Você não pode estar levantando negócio de vamos votar. É pra ela aqui, ó. Ninguém pode questionar ela aqui, a Bíblia. Mas o ser humano eu questiono. Agora eu não vou questionar o que tá aqui, ó. Com votação, negócio de quem crê que Jesus vai voltar? Levanta a mão. Quem não crê? Isso aí é loucura. Agora o homem eu questiono. Se tiver fora da Bíblia eu questiono. E Jesus, depois que ficou sabendo que tinha faltado vinho, transformou a água em vinho e a Bíblia diz. E Jesus principiou assim os seus sinais, né? Porque foi o primeiro milagre que Jesus ele operou nos evangelhos, foi transformar água em vinho no casamento. João 2,11. E é interessante, porque quando a Bíblia fala de sinal, os sinais, que são aquelas coisas que vêm de Deus, coisas sobrenaturais, não eram coisas somente ali reservadas para Jesus, não, né? Porque vai ter igreja evangélica por aí que vai dizer que determinados sinais ficaram somente para a igreja primitiva. Não, você vai lá para Marcos, o que a Bíblia diz? E estes sinais acompanharão os que creem, né? Irmão, por que a gente não vê tantos sinais? Paralítico andando, cego enxergando,
Eu até estava comentando uma vez na nossa congregação, o que é mais fácil para você? Ver uma pessoa falar em outras línguas ou ver um paralítico andando? É claro que é mais fácil você ver uma pessoa falar em outras línguas, né? O batismo no Espírito Santo, o sinal, a evidência física. Nem sempre está vendo mais esse sinal. A Bíblia diz, a terceira palavra-chave no Evangelho de João é essa, sinais, né? Aquele momento em que Jesus transformou água em vinho, né? E num casamento em Caná da Galileia, João 2:11, né? E o texto diz, né? E Jesus principiou. Assim, foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Aí eu falei, né? Que os sinais não eram algo somente para Jesus, não. É para na minha e na tua vida também. Jesus falou, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa. Jesus falou. Irmão, hoje era para estar vivendo uma época de milagres, irmão. E eu não vejo na minha. Eu vou ser sincero, irmão. Nós estamos tudo não, acho que nós não estamos mais crendo em nada, não. Dentro do pensamento pentecostal, o batismo no Espírito Santo foi lenda. A gente quase não vê mais ninguém falar em línguas, nem esse sinal ninguém dá mais ênfase, né? Esses sinais aí é para Jesus. A igreja não pode viver sinais, não. É para ter sinal na igreja também, irmão. Marcos 16, a Bíblia diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome me expulsaram demônios, falaram em outras línguas. Né? Não é só para Jesus, não. Messias, qual é outra palavra-chave que tu vai encontrar no Evangelho de João? Eu sou. Esse eu sou aqui, eu tenho um livro do Hernando Dias Lopes, acho que eu tenho ali, né? Que ele, aliás, não é somente ele, tem muitos livros aí de sermões, né? Que eles vão dar muita ênfase às 7 vezes que Jesus disse, eu sou, no Evangelho de João. Eu sou, né? Então a quarta palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João é eu sou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11, né? Então Jesus aqui, quando ele vai dizer eu sou, eu já tinha falado, né? Em outro eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus aqui vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá as suas vidas pelas ovelhas, né? Hoje a gente não vê mais, né? Assim, até porque também não tem como a gente comparar, né, irmão? O amor de Deus com o nosso. O amor do ser humano é interesseiro. O amor do ser humano é interesseiro. O amor do ser humano para funcionar, você tem que ter alguma coisa para barganhar, né? Eu conheci uma menina, faz tempo, sabe? Que ela namorava com um rapaz, ela falou assim, eu amo esse rapaz pelo que ele é. Ele não tem nada. Entenda bem, para tu ver como... Mas depois, toda a relação do ser humano é construída em cima dos interesses. Aí essa moça falou, eu gosto desse rapaz. E ele não tem nada. É um cara pobre, sabe? Assalariado. Aí eu olhei para ela e... Não tem nada nele que tu... Assim... Não tem alguma coisa de legal nele? Ela falou, tem sim. Eu gosto do sorriso dele. Ele sabe conversar. É bem humorado. Aí eu falei, alguma coisa boa tinha nele. Ele podia não ter dinheiro, mas ele tem um sorriso, tem a conversa, é um cara alegre, né? Então veja que toda a construção do ser humano, na questão de relações, é em cima do interesse. Se não tiver, né, alguma coisa não rola, né? Não? Alguma coisa tem que ter para despertar o interesse da outra pessoa. Né? Eu acho que não existe essa coisa, né? Sempre para duas pessoas se interagirem e terem algum grau de afinidade, não. A afeição tem que ter um interesse, né? Por trás, seja o sorriso, a conversa, a fala, né? Alguma coisa, né? Até as pessoas que se odeiam, eu acho que tipo assim, até a pessoa que se odeia, ela odeia a outra, eu acho que se a pessoa perguntar, tu odeia fulano, mas tem algo de positivo na vida da pessoa, tem. É inteligente, fala a verdade, né? Então o ser humano ele é desse jeito, ele sempre constrói as suas relações em cima do interesse. O outro tem que ter alguma coisa para barganhar, né? Então o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? É porque a Bíblia diz aqui em João 10:11 que Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aí é interessante quando a Bíblia vai falar, a Bíblia vai dizer quem somos nós. Quem somos nós? Nós não tem nada diante de Deus, cara. A Bíblia diz, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Isaías a Bíblia vai dizer que as nossas justiças para Deus são como trapo de imundície. Então é interessante que nessa questão do amor, de alguém se sacrificar pela outra, o cara mais assim,
eu vou usar a expressão desinteressado, foi Deus. O que Deus viu em mim e você para morrer pela gente? Não viu nada, cara. Às vezes a gente, né, não quer morrer pela outra pessoa, mesmo a pessoa tendo algo para barganhar, né? A gente não quer. Você morreria por fulano, né? Você morreria por fulano, a pessoa... Eu não, né? Só se for uma pessoa muito apaixonada mesmo, né? Um pai que ama muito seu filho, ama muito a sua esposa, uma mãe que ama muito seu filho, né? Me mate, mas não mate meu filho, né? Mas no geral, o ser humano... E a mãe ainda tem, né, a questão mãe, né? Questão mãe, tá olhando o filho, né? O filho é bonitinho, não mate meu filho, eu amo. Até a mãe, a construção do amor mãe e filho é gerada em cima de alguma coisa de boa que a mãe vê no filho, né? Acha ele bonitinho, ama, tal, né? Filho, pá, né? Agora, irmão, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Você não tem nada para oferecer para Deus. E Deus morreu por mim e por você. Não, Deus ele me ama por quê? Porque eu sou muito bonzinho. Irmão, a Bíblia diz que as nossas justiças para Deus são como trapo de imundícia. Não, Deus me ama por quê? Porque eu sou rico. O meu dízimo é o mais alto na igreja. Larga de ser besta, mano. Para começar que esse dinheiro não é nem teu. Esse dinheiro não é teu não, macho. Tudo pertence a Deus. Você é apenas um administrador do que Deus te deu. Aí a pessoa, você sabe por que Deus me ama? Porque eu sou rico. E eu posso ajudar na obra. Olha, só esse mês eu financiei, eu ajudei na obra com 20 mil reais, 30. Ajudei a construir, fazer não sei o que na igreja. Lá de ser besta, mas esse dinheiro para começar nem é teu. Não, eu conquistei, é meu sim que eu conquistei com o meu esforço. E quem foi que deu saúde para trabalhar, o animal? Quem foi que deu saúde para trabalhar, o jumento, jumenta? Foi Deus. Tu não tem nada, eu não tenho nada não, cara. Tudo pertence a Deus. Irmão, a gente, tá entendendo? Não tem como você comprar Deus com dinheiro. Porque o dinheiro já é dele, ele é o dono do ouro e da prata. Nós não temos nada para oferecer para Deus. E a Bíblia diz que Deus mesmo assim morreu pela gente. É muito louco isso aí, né? É loucura demais, cara. É porque tu não lê Bíblia, tu não ora, tu não sente esse impacto das verdades espirituais. Para tu ver o impacto que existe nisso. Eu não tinha nada, você não tem nada. E Deus veio e morreu pela gente. É igual um amigo meu, sabe? Um amigo meu disse assim, tem um amigo meu que ele é muito apegado ao filho dele, e ele dizia assim, Deus me livre de eu dar meu filho para morrer por alguém. E Deus não deu o filho dele para morrer por mim, por você? É interessante isso, né? A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. A gente não tinha nada para dar para ele. Jesus, tu morreu por mim. É tipo assim, Jesus morreu por mim porque eu tenho dinheiro. E o dinheiro nem é teu, mano. O dinheiro pertence a Deus, mano. Eu vou dar para Deus, eu vou esmolar o dízimo. O dízimo pertence a Deus, ô animal. Tudo é dele, tu só está devolvendo o que é dele. Tu só está devolvendo 10% do que é dele. Nós somos apenas administradores. Eu vou agradar a Deus. Eu vou comprar Deus com dízimo, com dinheiro, com uma oferta gorda. Isso é besta, mano. Tu só está devolvendo para ele o que já é dele, animal. Tudo pertence a Deus. Deus não precisa disso, não. Deus não precisa dessas coisas, não. Vamos construir um templo gigantesco e um mega templo para Jesus. Mas de ser besta, macho. Mega templo é necessidade humana. Não é necessidade de Deus. Deus não precisa de templo. Deus quer o nosso coração. Isso aí é uma necessidade humana. Que a gente precisa de um lugar para se congregar. Precisa de um canto para ficar ali, né? Vamos fazer as coisas na bagunça. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Então a gente constrói um canto para a gente se congregar. Não, eu vou construir essa igreja. E essa igreja é para Deus habitar nela. Isso é besta, mano. Que a habitação do Espírito Santo de Deus sou eu e você. Vai ajeitar essa tua teologia. Vai ajeitar essa tua teologia. Tu que disse que eu só faço as coisas na doida. É você que está vivendo uma vida cristã sem reflexão. Eu vou construir um templo gigantesco para Deus. Para o Espírito Santo habitar. Mas isso aí é necessidade do ser humano. Nós é que precisamos de um local para se juntar e se congregar. Deus não precisa disso não, mano. Na hora da necessidade, se juntar 10 pessoas debaixo de um pé de mangueira, Deus habita lá e Deus farra debaixo do pé de mangueira. Vai ajeitar essa tua teologia. Tu que vive me escorraçando, dizendo que eu só falo besteira e faço as coisas na doida e sem objetivo. Seja humilde. De dizer, não, o Messias, ele realmente
Seja humilde. Se eu errar, eu digo, eu errei. Se eu errar, eu digo, eu errei, fui eu. Agora, se eu tiver certo de acordo com a palavra, eu não dou meu braço a torcer, não. O templo e a morada do Espírito Santo de Deus sou eu e você, não é um templo, não, cara. Isso aí é o descer do ser humano. A pessoa abrir a boca e dizer, eu vou construir um mega templo aqui que é para Jesus. E Jesus não precisa disso, vai ajeitar essa tua teologia. E você diga assim, não, isso aqui é uma coisa pra gente. Pra gente ficar mais, né, entendendo? Pra gente cultuar com mais segurança. Né? Faça assim, mas não vai dizer que é pra Jesus, não, pelo amor de Deus. For dizer isso pra Jesus, Jesus, olha que templo bonito, foi a resposta que ele deu lá, que você beijo, que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ixi, mas eu tô me estendendo muito, né? Meu Deus. Mas pelo menos estou pregando Bíblia, né? Meu pensamento está em conformidade com a Bíblia. Vê se adianta isso, não ninguém vai ter paciência para ver todo o vídeo, não. Não que eu esteja fazendo isso aqui também para aparecer, né? Por favor. Porque, meu filho, se eu continuasse a ser quem eu sou, por motivação humana, há muito tempo que eu teria deixado de ser pregador. Porque se tu soubesse as confusões que eu me meto por causa das pregações que a gente compartilha, eu me meto em cada uma. Já teve gente que diz assim, para mim, nada na tua vida dá certo por causa das tuas pregações. A quinta palavra-chave que nós iremos encontrar nas Escrituras é verdade, viu? Verdade. Ó, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então Jesus é a verdade, né? Ele é a verdade. E nós podemos até entender porque é que Jesus é tão rejeitado. Jesus, né? Jesus, ele é tão rejeitado. É porque o ser humano em si, ele é mentiroso. O ser humano, ele é pecador. Por isso que existe essa dificuldade, né? Em a pessoa assimilar a doutrina de Jesus. Né? Jesus. O ensinamento, ó, é assim. A gente não gosta de saber que existe um Deus que está tomando as rédeas da nossa vida. Nós não gostamos. Né? O nosso prazer é esse. Eu visto o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero, eu ando onde eu quero. Nós não gostamos de ter a ideia de alguém segurando as rédeas da nossa vida. Por isso que a gente não gosta da verdade que é Jesus, né? Jesus é a verdade. A gente gosta de mentir. Por isso que existe essa dificuldade do Jesus entrar na nossa vida, no nosso coração. Às vezes existem até aqueles que dizem, eu já tenho Jesus no meu coração, mas não vive essa verdade. É uma verdade, sabe? Como eu já falei em outra reflexão, a verdade editada, sabe? Eu só creio naquilo que me é conveniente. Eu só creio naquilo que me é conveniente. O Jesus que multiplica os pães e peixes, esse eu quero. O Jesus que cura, esse eu quero. O Jesus que abençoa, esse eu quero. O Jesus que abençoa o meu casamento, sendo que eu ainda sou solteiro, nunca fui casado, esse eu quero. O Jesus que me ajuda a passar no concurso, esse eu quero. O Jesus que abençoa o emprego, aumenta o salário, esse eu quero. O Jesus que abre a porta do emprego, esse eu quero. Agora o Jesus que começa a pregar, ensinar e dizer que para poder entrar no céu é pelo estreito, esse eu não quero, não. O Jesus que abençoa o casamento, esse eu quero. O Jesus que abençoa as famílias, esse eu quero. O Jesus que aumenta o salário do trabalhador, esse eu quero. O Jesus que cura, esse eu quero. Agora o Jesus que começa a doutrinar e ensinar e dizer que o caminho é estreito, isso eu não quero, não. O Jesus da verdade, isso eu não quero, não. Nem a igreja católica e nem muitas igrejas evangélicas querem esse Jesus, não. Isso eu não quero, não. E esses obreiros que representam esse Jesus aí do caminho estreito, eu também não quero, não. Essas minhas pregações aqui nas minhas redes sociais são a válvula de escape que Deus me deu. Para quê? Para realmente eu não perder o foco. Porque tem gente por aí, cara, envolvida em obra de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passa o dia todinho cuidando da vida secular. E quando chega a noite, vai pro culto. Terça, vai para uma reunião não sei aonde. Quarta, vai para uma reunião não sei aonde. Quinta, tem que ouvir a doutrina. Eu estou pregando contra você se congregar? Não. Só estou dizendo uma coisa. Ativismo não é avivamento. A pessoa não tira um tempo para meditar na Bíblia.
Não tira um tempo para recarregar as baterias do celular espiritual. Por que eu sou do jeito que eu sou? É porque eu não perco meu tempo nas minhas horas vagas, não. Eu passo o dia trabalhando. Hoje, amanhã eu folgo. Eu passo o dia trabalhando, mas qualquer bobeirazinha que dá, eu tô meditando na palavra. Por isso que eu sou do jeito que eu sou. E eu conheço um monte de gente que vive envolvido com a obra, mas a bateria já está em menos de 10%. Messias, qual é a sexta verdade, a sexta palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João? Conhecer. Conhecer. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João é conhecer. A sexta palavra-chave no Evangelho de João é conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Um abraço e uma paz do Senhor, porque eu não estou mais, né? Não tá, é porque está acontecendo uma coisa aí, mas depois vai acontecer, né? Eu estava com o costume de todo sábado pela manhã ir recarregar as minhas baterias, pegar livro, comprar livro lá na Casa da Bíblia. Aí eu tenho alguns pessoal lá que, até quando eu fico um tempo sem botar o pé na Casa da Bíblia, né? O Messias tá tão sumido, o irmão tá tão sumido, né? Um abraço para todos vocês aí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui do pessoal lá. O irmão Marcelo, irmã das lojas lá, o irmão Marcondes, o Reinaldo, a paz do Senhor Reinaldo, viu? Um abraço e a paz do Senhor pros irmãos aí da Casa da Bíblia, viu? É lá onde quando eu vou comprar alguma coisa para botar na minha prateleira, lá que eu vou comprar um livro, uma Bíblia. Tchau, Pai do Senhor pra vocês, né? Eu passo um tempo, um mês sem passar por lá, e quando aparecem os meninos, né? O irmão tá sumido. Deus sabe todas as coisas. Uma paz do Senhor para todos vocês. A sexta palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João é conhecer. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Pronto, eu vou dizer só uma coisa que eu já falei uma vez. Você sabe o que é exorcismo, não sabe? Você sabe o que é exorcismo, não sabe? Agora eu também não estou querendo dizer que toda pessoa que se altera, às vezes é possessão. Às vezes é falta de caráter mesmo, é falta de vergonha na cara mesmo, né? Eu ia dizer que, e o que é o exorcismo? Aquele momento em que você jejuma, ora, busca a Deus, se enche do poder de Deus para quê? Para impor as mãos e, né? Botar o demônio para correr da vida de alguém, né? Alguém até falou que as Assembleias de Deus, na questão de culto e libertação, nós somos muito precários, né? Nós somos muito deficientes. As Assembleias de Deus, ela não investe muito nisso, não, né? Existem outros ministérios que investem mais, né? Nessa questão do culto de libertação, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Culto de libertação não acontece somente quando você impõe a mão e diz: eu expulso em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Não, um culto de libertação, de exorcismo, para expulsar o cão da vida do povo, acontece quando? Quando você prega doutrina. Meu filho, se tu pregar doutrina, se o povo tiver desmantelado, na igreja, não tiver bem, e o pastor pregar doutrina, a sã doutrina que dá coceira nos ouvidos, meu filho, o que vai ter de gente fazendo? A pessoa não está possessa no sentido de se manifestar, mas está andando de acordo com aquilo que o diabo tá ditando, né? Porque o diabo ele pode oprimir, ele pode possuir e pode sugestionar. Ele pode não entrar na vida da pessoa, mas pode assoprar. Faz assim, Messias. Faz assim. Messias mente, Messias. Messias mente. Messias mente um pouquinho, mente. Messias conta uma mentira. É só uma mentirinha, Messias. Aí eu começo a mentir. Aí o pastor vai dar uma doutrina. O obreiro não é para estar envolvido com presepada, não, viu? O obreiro é para falar a verdade. O obreiro mentiroso, de duas palavras. Isso aí não é obreiro, não. Aí se eu não tiver liberta, eu... Ai. Se eu não... Ou o cão sai, ou... alguma coisa vai acontecer. Se o cão não sai de mim, eu saio da igreja. É sério, cara. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí o obreiro, o pastor, ou então a esposa do pastor, né? Começa a pregar a doutrina. Hoje vamos pregar só sobre verdade. Aí o obreiro ou a obreira pega o púlpito ali, prega. Do jeito que é pra crente pregar. E diz: crente que é crente, não envolvido com presepada não, viu? Mentira, coisa errada. Vamos parar, vamos mudar. Crente, no céu não entra mentiroso. Aí, meu filho, ou o bicho sai de mim, que eu já começo. Ixi, se eu andar com mentira, ixi, ai.
Ai, tá doendo. Ou o bicho sai de mim ou eu saio da igreja. Por quê? Porque eu não vou aguentar. Isso que eu tô dizendo, irmão. Culto de doutrina é culto de libertação, é exorcismo. Se o bicho não sair, se eu não sair debaixo da influência do cão, eu saio da igreja e vou para outro canto. Aqui eu não fico mais não. Por quê? Porque aqui tem um obreiro, tem um pastor que prega a doutrina do jeito que ela não fica arrodeando não. Aqui não tem lugar para cangaceiro, pistoleiro. A senhora aí que é metida pistoleira, quando é contrariada, fica até contratando até bandido para dar susto nos outros. A senhora mesmo. O reino do céu só entra verdadeiro. A senhora que contrata até bandido para dar susto nos outros, quando alguém contraria a senhora, e os da sua casa, a senhora contrata bandido, pilantra, para assustar os outros. Isso aí não é coisa de crente não, mas vai te converter, mulher. Aí se a irmã não for liberta, a irmã... Ai, ou então a irmã vai ficar... Para! Não me raiz. Tá entendendo? Você mesmo, ao pastor, você mesmo. Diz que é crente, mas você parece um pistoleiro. Quando alguém contraria você, você contrata bandido, pilantra, para dar susto nos outros. Vai te converter. Aí se a pessoa não for liberta, a pessoa... Não, licença. Para, vai. Vou me embora, me congregar. Continue. Agora se o pastor não for liberto também... Agora se o pastor não for liberto, ele ó... Eu não quero perder o apoio dos cangaceiros, né? Dos gangsters. Aí nem é liberto o pastor, nem o obreiro, nem a membresia, não é liberto ninguém. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, Messias, tu é porque tu não é conveniente. O Messias é porque ele não é conveniente. Irmão, hoje o negócio tá tão... Irmão, tu sabe o que é você ser obreiro? Não é você perguntar pro povo o que o povo quer ouvir. O que é que vocês querem ouvir? É você perguntar para Deus. Deus, o que é que o Senhor quer falar? Deus, o que é que o Senhor quer falar? Me dá a palavra, Jesus. Aliás, me dá a direção da palavra, porque a palavra o Senhor já me deu. Isso é pregar a verdade. Não é eu ser dirigido por o povo, não. E aí, o que é que meus filhos querem ouvir hoje? Ah, fulano de tal ali está envolvido em adultério. Eu vou mudar a mensagem aqui. Porque se eu pregar contra o adultério, vai embora todo mundo. Tem um obreiro ali que a família tá metade tá desviada. Eu não vou pregar que crente tem que estar todo mundo na igreja. Não vou pregar. Não. Ah, vou mudar a mensagem. Não muda a mensagem o quê, mano? Prega a verdade do jeito que ela é. Tu não é liberto, não? Não, Messias, mas é porque a minha membresia não é liberta. Pois prega a verdade para esse povo se libertar, macho. Tu quer estar andando com gente endemoniada, é? Que crente é tu que expulsa os libertos, distrata os libertos e trata bem quem não é liberto? Quer expulsar? Gosta de cangaceiro, mentirosa. Mas gente liberta não valoriza, não. O que é que tu falou, Messias, aí nesse teu emaranhado de palavras? É que doutrina, culto de doutrina, de ensinamento, irmão, é exorcismo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 8,32 que conhecereis a verdade vos libertará. Prega a verdade do jeito que eu estou dizendo. Suba no púlpito e diz, irmão, no céu é para quem fala a verdade. Cangaceiro, pilantra, você pode enganar até o pastor aqui, mas no céu você não entra não. Você que fica com arrumadinho aí para dar susto nos outros, contratando bandido para dar susto em fulano, assustar pastor, não sei quem. Tu pode até estar se dando bem aqui, mas no céu tu não entra não. Aí essa pessoa, para, vai. Teve um dia desse que eu fui visitar uma igreja. Eu não fui para pregar, fui só para visitar, sabe? Eu fui para visitar, eu não fui para pregar. Aí quando eu fui entrando, a membresia olhou para mim assim, os obreiros. Tá, eu já que é meu pastor que convidou ele para pregar. Aí o pastor disse, não, quem vai pregar sou eu, mas você não vai pregar não, ele é só visitar. Os irmãos tudo com cara assim, foi um desgosto, assim, uma decepção. Me foi uma decepção tão grande quando me viram. Acho que é porque eles pensaram que quem ia pregar era eu. Aí o pastor pegou no microfone e disse, não, fique preocupado aí que o Messias não vai pregar não, quem vai pregar sou eu. Aí eu fui, a paz do Senhor e os irmãos, tudo, e as irmãs tudo contrariadas. É ele que vai pregar. Os irmãos tudo decepcionados. Eu falo, por que esse povo... Um monte de gente decepcionada. Era pra vocês estar alegre que vocês estão me revendo. Não. É porque eles pensaram que o pastor ia passar a vez pra mim. Aí o pastor disse, não é ele que vai pregar não. Quem vai pregar sou eu. E o pastor tem que ficar avisando, né? Fique despreocupado. Vem todo domingo, vem todo mundo que quem vai pregar não é ele não. Quem vai pregar é o fulano que nós vamos convidar. Só falta o pastor dizer, né? Todo mundo fique tranquilo que ele não vai pregar não, viu? Quem vai pregar é fulano, vai vir um pregador aí de fora. Um lugar aí que eu visitei, sabe? Que eu cheguei lá, que tava com uns dias que eu não pisava nesse culto, aí eu fui
só fazer uma visita aí, 40% da membresia ficou decepcionada, sabe? Olhou assim, sabe? Tudo assim. Aí o pastor fica despreocupado que não é ele que vai pregar, não. Quem vai pregar sou eu. Aí o pessoal, graças a Deus. Messias, as 7, tu tá falando demais, Messias. Mas tô falando da palavra, né? Tô falando da palavra, não é besteira, não. Né? Messias, tem mais 2 palavras-chave aí, né? Para encerrar. Testemunho. A 7ª palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João. João 18:32. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:32. Então foi isso que Jesus falou, né? Quem é da verdade ouve a voz dele. Quando a pessoa está na verdade, cara, quando tu está na verdade, mesmo que você esteja pecando, mas quando você quer fazer as coisas certas, quando a palavra vem dura, dói, mas você vai lá e, poxa, Jesus, me ajuda, né? Agora, quando você é aquela pessoa que, além de não estar na verdade, ama a mentira, você não recebe não, irmão. Jesus falou, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18:32. Por que dá trabalho você pregar em muitos locais hoje? Porque o povo não quer ouvir verdade. O povo não gosta de verdade, não. Foi como eu falei. Eu fui visitar uma igreja aí quando eu cheguei lá, né? A membresia ficou decepcionada. Só teve uma pessoa que olhou assim. Aí eu fingi que não estava vendo ela, né? Ela olhou assim, né? Acho que ela se animou em me ver, né? Uma pessoa amiga, né? A pessoa se animou, né? Agora os outros fizeram uma cara assim de... Aí eu fui lá onde o pastor estava, participou, pastor, né? Aí o pessoal ficou decepcionado, porque eu acho que eles pensaram que o pastor ia passar a vez para mim. Aí foi o pastor avisou, não, fique despreocupado que ele não vai pregar não, quem vai pregar sou eu. Não quer, aí é trabalhoso, irmão, você está em locais assim. Por quê? Porque o povo não gosta de ouvir verdade, não. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Aí eu vejo um monte de gente dizendo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. A minha casa todo mundo é crente. Mas não recebe a palavra. Eu sou de Jesus. Mas não recebe. Messias, qual é a 7ª palavra-chave que a gente vai encontrar em João? É essa, testemunho, né? João 18:32, Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade. Ele diz, ó, quem é da verdade ouve a minha voz. Eu não tenho nem medo, mano. Eu vejo uma de gente aqui na internet. Para mim isso aí não é doutrinador, não. Isso é cartomante. É só adivinhação, né? Como um meninozinho aí, né? Tem um meninozinho na internet aí que ele não tem mensagem, não. Você dá 1 hora para ele pregar, 40 minutos ele fazendo isso, ó. Cadê a mensagem? Messias, tu é contra esses exageros do pentecostalismo? Não. Eu só acho esquisito, é porque a mulher chega para provar e vai para um culto, vai para um casamento de 2 machos. A menina, uma pregadora famosa, vai para o casamento de 2 machos. Aí começa a falar em outras línguas, que eu creio no dom do Espírito Santo, mas não dessa maneira. E diz o seguinte, Deus vai abençoar, não sei o quê. Que Espírito de Deus é esse que não revela que aqueles 2 cabas têm que se converter, senão vão para o inferno? Aí ela vai pregar na igreja do pastor que jurou o outro de morte. Vai pregar na igreja do pastor que jurou o outro de morte. Disse, se esse pastor pisar aqui, ele morre. Dou um tiro nele. Aí ela, esse que assiste, digo eu, meu servo. Deus vai te dar vitória. Aí eu, fala, Deus, que profecia, que verdade é essa? Aí o cara fica 40 minutos fazendo mugango, marmota, mas não prega, não doutrina, não ensina. Eu falei, esses exageros que ninguém crê mais, outras línguas, marchar, pular, eu creio. Mas tem que ter doutrina, velho. Tudo é com decência e ordem. Também eu não creio no cara que fala, ensina e não deixa o povo se alegrar. Não deixa ninguém dar um glória a Deus, aleluia. Não tem um pandeiro, né? Não tem um replé, né? Não tem uma Miriam dançando, não tem uma Miriam batendo no pandeiro, não tem.
Aí também é demais. Tem que ser com equilíbrio, irmão. Por isso, irmão, João 18:37, Jesus falou, quem é da verdade ouve minha voz. Por que está difícil doutrinar hoje? É porque o povo não quer mais ouvir Deus falar. O povo não quer mais ouvir Deus falar. Você tem que abrir uma votação. Gente, vou fazer o seguinte, eu não quero deixar ninguém contrariado. Eu tenho uma mensagem aqui, mas só que essa mensagem é contra um determinado tipo de pecado. Quem concorda que nessa noite eu posso pregar contra esse pecado? Levanta a mão. Ixi, a maioria diz que não, então vamos dar a mensagem. Vai pra lá, macho. Tá em que planeta, tu? Tu tá em que mundo? Tá em que mundo você? Ei, macho, em vez de fazer piquete contra a minha vida, faz um piquete também contra essas marmotas aí, mulher. Só eu que peco, é? Só eu que eu... Parece que o povo inventa cada coisa assim, sabe? Eu tô aqui hoje, ó. É live, ó. 11, ixi, macho, é 11:09, ó. 11:10 aqui no meu relógio, mas é 11 horas, que o meu relógio é adiantado. É 11 horas. Tem gente tendo revelação que eu tô em outro lugar. Meu Deus me revelou que comecei a estar em outro canto. Engraçado, né? Umas coisas. Deus tá me dando uma visão, mas você está lá na praia de Iracema, ouvindo o forró da bandida. Vai pra lá, macho, não sai nem de casa. Viu? É esse povo que ama a verdade, né? Tem, cara. Tá, tu duvida? Tem, bicho. Tem gente aí se der bobeira pra acabar com o nome da gente aqui. Eu tô aqui em casa agora, 11 da manhã. A gente tendo visão. O Messias não é crente, não é mentiroso. Mulher, irmão, o Messias é um mentiroso. Domingo, sábado de manhã, eu vi foi lá na praia de Iracema, bebendo, dançando forró da marra de bandida. Vai pra lá, macho. Nunca bebi nem quando eu era descrente. Se manque. Mulher, eu tive uma visão, o Messias agarrado com um cigarro, fumando. Meu Deus, mano, eu tinha asma. Então me converteu. Aliás, eu ainda tenho um pouquinho. Tem certos odores que me deixam com cansaço. Por favor, mulher. Esse teu desespero tá ficando feio já. Que medo tão grande é esse que vocês têm de mim? Tem um bocado de gente tendo adivinhação aqui, cara. E quem tá pecando, aliás, quem tá pecando mesmo pra valer mesmo, ninguém tem revelação nenhuma. Igual um irmão aí. Era tendo visão de todo mundo na igreja e o obreiro do lado dele. Pecado grosseiro, pesado mesmo. E Deus não revelava pra ele. As coisas que a gente fica assim, sabe? Estranho. São essas pessoas que amam a verdade. Messias, para encerrar, Messias. Qual é a última palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João? Estou encerrando agora, viu? 8 palavras-chave que iremos encontrar no Evangelho de João. 8 palavras-chave. Só para dizer que se você não for crente na Bíblia, nem venha perder seu tempo aqui não. Para depois escorraçar com o meu nome, acabar comigo. Tem uma coisa estranha na vida desse rapaz. Muito esquisito esse menino. Esse menino é muito estranho, eu não sei. Tá com 20 anos que o povo tenta achar esse estranheza em mim, ninguém acha até agora. Igual uma pessoa questionou ontem, né? O pessoal disse que o Messias é falso profeta e ninguém vê essa. Até agora ninguém. Como é que o cara é falso profeta e ainda tá no púlpito de igreja, tá pregando? Não entenda isso, né? É o povo tendo visão, Diz que me viu na praia de Iracema sábado de manhã, forró, dançando forró. Pra começar, que nem dançar eu sei. Nem dançar eu sei. Eu não bebia quando eu era descrente, não fumava quando eu era descrente. Me viram dançando. A outra disse que me viu fumando. Aí fica espalhando a conversa. Só falta dizer que eu... Desculpe aqui, só tá faltando alguém ter uma visão de dizer que eu tô envolvido com assalto. Tá faltando isso. Só tá faltando isso. Não, mas ele é dele de uma gangue que rouba banco. Tipo La Casa de Papel, né? La Casa de Papel. Eu tenho provas aqui. Eu tenho provas. Provas pesadas contra o Messias. Eu tenho provas pesadas. É mulher, eu tenho aqui coisa para revelar do Messias. Coisas. Ninguém vê essas coisas pesadas. Até agora. Fica só nessas marmotas aí. E besta sou eu que ainda me incomodo. Messias, para encerrar.
Qual é a última palavra-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João? Pai. Vou recapitular. 8 palavras-chave que iremos encontrar no Evangelho de João. A primeira foi crer. A segunda, vida. A terceira, sinal. A quarta, eu sou. A quinta, verdade. A sexta, conhecer. A sétima, testemunho. E a oitava, pai. João 5,17, né? E Jesus lhe respondeu: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então só isso. Jesus falou que o nosso Deus continua trabalhando. Ele não está parado. Não, Messias, mas a Bíblia diz no Evangelho de Gênesis, no livro de Gênesis, que no sétimo dia, aliás, Deus fez todas as coisas e no sexto dia, né? No sábado, né? Descansou, né? Mas esse descansou aí não é o descansar de ficar parado, não. É o descansou de o que ele tinha para fazer no universo, ele já fez. Deus fez tudo completo. Não fez a terra pela metade, não fez a lua pela metade, não fez o sol pela metade, não fez os planetas pela metade. Foi nesse sentido que Deus descansou. Deus fez todas as coisas no sétimo dia e descansou. É nesse sentido que Deus descansou. Não no sentido de dizer que ele ficou parado. Não. Nosso Deus continua trabalhando, né? E Jesus vai dizer isso no Evangelho de João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então Deus está fazendo a obra, Deus está trabalhando. E Messias, por que eu não estou vendo esse trabalhar no nosso meio? Das duas, uma. Ou você perdeu a sensibilidade para ver o que Deus está fazendo, ou então é você que não está deixando ele fazer a obra. Messias, se Deus trabalha, está sempre fazendo alguma coisa, por que eu não estou vendo nada? Dá duas respostas para você. Ou eu e você perdemos a nossa sensibilidade para ver as coisas, ou então ele não está fazendo, por quê? Porque eu não estou deixando. Como eu costumo dizer, né? Os maiores impedimentos para a obra na nossa vida somos nós mesmos, né? É Deus ali, deixa eu entrar, deixa eu fazer alguma coisa. E a pessoa com a porta do coração fechada, Deus não faz nada. E a pessoa, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô bem, tô ganhando bem. Nossa igreja é um palacete. A irmã tá com o cabelo bem cuidado. Deus tá fazendo a obra. Olha aí, ó. A irmã chega na igreja com um vestido bonito, bem arrumada, né? E é bonito, servo de Deus, uma serva de Deus bem arrumadinho, né? O irmão chegou com paletó, né? Bem arrumadinho, né? A irmã bem arrumada, o cabelo bem feito, a irmã, né? A regente bonita, né? Aí Deus está fazendo a obra, olha, Deus está fazendo a obra. A gente acha que fazer a obra é isso aí. A gente só se fixa no exterior, né? O Messias, olha, o paletó dele bem engomado, todo arrumado. Deus está fazendo a obra na vida do Messias, olha aí. Aí vai, pô. E a obra de Deus só se resume a isso. Ao exterior. E o interior? E o interior, macho? Nosso modo de aferir as coisas está meio estranho. Nosso modo de aferir as coisas está meio estranho. Deus continua trabalhando, viu? Jesus falou isso. João 15,17. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí eu falei: se Deus continua trabalhando, fazendo a obra, por que nós não estamos vendo nada? Aí eu falei: das duas, uma. Ou nós perdemos a sensibilidade para ver o trabalhar dele, não estamos enxergando. Ou então, ele não está fazendo porque nós não estamos deixando. Aqui o senhor não entra. Aí eu falei, né? Tem gente que acha que sinal de que Deus está fazendo alguma coisa é somente a questão material. É bem verdade que o que está aqui fora também reflete o que está aqui dentro, né? É verdade, eu também não posso negar esse fato. Mas não se resume somente a isso, mano. O negócio tem que estar bem, ó. Aqui por dentro e aqui por fora também, cara. O negócio tem que estar bem aqui por dentro e aqui por fora e por fora e por dentro. Porque só tá bonito por fora, mas não tá bonito por dentro, é sepulcro caiado. É sepulcro caiado. O cara passa cal na cara, passa um calzinho, a irmã passa cal na cara. E por dentro tá tudo cheio de não presta. Aí Jesus dizendo: deixa eu tirar esses restos de coisa que não presta de dentro de tu, Messias. Deixa eu trabalhar teu coração, Messias. Deixa eu entrar aí. Tu tá um sepulcro caiado. Não. Deixa aqui. Deixa o meu lixo. No meu lixo ninguém mexe. No meu lixo ninguém mexe. No meu lixo ninguém mexe. O lixo que eu tenho no coração, Jesus deixa o meu lixo aqui. As minhas mágoas,
minha vontade de me vingar, a minha natureza rancorosa, pecaminosa, deixa aqui, Jesus. Eu não abro mão dessa vingança. Eu não abro mão. Aí, Jesus, eu quero trabalhar, Messias, eu quero limpar teu coração. Não, Jesus, deixa o meu lixo aqui. A pessoa por dentro tá a pessoa por fora tá um brinco. A minha irmã tá bonita, bem produzida, mas o coração é cheio de lixo. Quer matar, quer se vingar. A palavra não entra mais por quê? Aí alguém, olha aí, ó. Aí o pastor pregando diz, não, a palavra não entra porque ela não abre a porta do coração. Não é nem isso não, pastor. Sabe por que a palavra não entra? A porta às vezes está aberta. A porta está aberta. Mas só que é tanto do lixo, que não tem espaço para Jesus se acomodar. Não tem espaço. Por fora a pessoa é um brinco, mas por dentro é uma porqueira só. É vingança, é ódio. É um cangaceiro, uma cangaceira disfarçada de crente. Né? Messias, 8 palavras-chave que nós iremos encontrar no Evangelho de João. Crer, vida, sinal, eu sou, verdade, conhecer, testemunho e pai. Daqui a pouco eu deixo aqui as anotações do nosso esboço. Tchau. Beleza? Tchau. 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 Tchau, já fui. Ainda tá aí, já. Vambora. Foi, pronto. Já encerrou já. Tchau. Ainda tá por aí. Acabou. Tchau. Pronto, agora acabou. Tchau. Vou beber água.